Eu não sei ao certo quando meu corpo entendeu que aquilo era errado, mas eu lembro exatamente da sensação. Era como se uma parte de mim se desligasse toda vez que eu ouvia os passos dele vindo pelo corredor. O coração acelerava, a pele se arrepiava, e a vontade de sumir tomava conta de tudo. Eu era só uma menina em Campina Grande, dormindo num quarto de janela pequena, tentando sonhar com bonecas e brincadeiras, mas acordando no escuro com um peso sobre mim que não sabia explicar. Não havia grito, não havia fuga, só um silêncio tão pesado que se enfiou dentro do meu peito e ficou ali por décadas, morando junto comigo. Peço que se inscreva no canal para acompanhar outras histórias como essa. Deixa seu curtir, isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essa voz chegou. Eu tinha apenas 9 anos quando comecei a perceber que havia algo errado com as madrugadas lá em casa. Durante o dia, tudo parecia como nas outras famílias da vizinhança. Minha mãe fazia café no fogão a lenha. Meu pai lia o jornal, todo amassado que chegava com atraso. Meus irmãos corriam no quintal atrás da galinha preta que ninguém conseguia pegar. Mas à noite, alguma coisa mudava dentro daquela casa. Era como se o ar ficasse mais denso, como se as paredes se encolhessem em silêncio e todos os sons ficassem mais altos. O ranger da porta, os passos leves no assoalho de madeira, até o som da minha própria respiração. Eu tentava não fazer barulho. Eu tentava não existir. Na primeira vez eu estava dormindo. Ou melhor, tentando dormir. Lembro de ter passado o dia cansada, ajudando minha mãe a lavar roupa no tanque, esfregando com escova as meias dos meus irmãos, que sempre voltavam da escola com a sola vermelha de terra batida. À noite, ela me deu um beijo na testa e disse: "Dorme com Deus, filha." Eu sempre dormia com Deus, ou pelo menos tentava, mas naquela noite acordei com um cheiro forte de cigarro e álcool. Um cheiro que eu nunca mais esqueceria. Sentia o colchão afundar de leve, como se uma sombra tivesse se deitado ao meu lado. Abri os olhos devagar, com medo de estar sonhando. Mas não era sonho. Era meu pai. Ele sussurrou com uma voz rouca, quase sem som: "Fica quietinha, é só um carinho." Naquele momento, meu corpo congelou. Eu sentia minhas pernas presas, como se tivessem sido costuradas ao lençol. Quis gritar, mas não consegui. Tentei empurrá-lo, mas meus braços pesavam como pedras. Ele colocou a mão na minha boca e disse: "Xi, você vai acordar sua mãe." E eu quis morrer. Eu só queria voltar a ser invisível como era durante o dia. Fingi que estava dormindo. Fingi com todas as forças que tinha, mas por dentro, meu coração batia tão alto que eu achei que ele fosse estourar depois daquela noite. As visitas dele ao meu quarto viraram rotina. Sempre depois da meia-noite. Sempre quando tudo estava escuro. Eu comecei a dormir virada para a parede, com um cobertor até a cabeça, rezando em silêncio para que ele desistisse. Mas ele nunca desistia. Uma vez, tentei contar para minha mãe. Esperei um momento em que ela estava calma, sentada costurando uma das camisas do meu pai. Me aproximei devagar e disse baixinho: "Mãe, eu queria te contar uma coisa." Ela nem levantou os olhos da costura e respondeu com impaciência: "Se for reclamação dos seus irmãos, guarda para você. Eu já estou cheia de problema." E então eu calei. Aprendi ali que havia coisas que não se dizia, que a dor de uma menina não tinha espaço naquela casa. Com o tempo, desenvolvi técnicas para me proteger. Dormia com uma tesoura pequena debaixo do travesseiro, que roubei da gaveta da cozinha. Colocava cadeiras encostadas na porta. Fingia estar com febre para dormir na rede da sala. Nada funcionava. Ele sempre dava um jeito, e sempre dizia a mesma coisa: "Você é especial, minha menina. Seu pai te ama demais." Mas se contar para alguém, ninguém vai acreditar. E sua mãe vai sofrer. Vai ser culpa sua. Aquilo me coroía por dentro. Eu era só uma criança tentando sobreviver. E comecei a acreditar que talvez a culpa fosse minha mesmo. Talvez eu tivesse feito algo errado. Talvez fosse um castigo de Deus. O tempo passava devagar. Os dias eram longos, mas as noites eram eternas. Aprendi a sorrir durante o dia, a tirar boas notas na escola, a ajudar minha mãe sem reclamar. Quanto mais dor eu sentia por dentro, mais esforçada eu parecia por fora. A professora elogiava meu caderno. Minhas amigas me pediam conselhos. Meus irmãos diziam que eu era a mais forte da casa. E talvez
eu fosse, mas não da forma que eles imaginavam. Eu era forte porque aprendi a suportar o insuportável, a engolir o choro, a levantar da cama, mesmo depois das madrugadas mais escuras. Havia uma árvore no fundo do quintal Ampei do Geba. Eu costumava subir lá e passar horas sentada num galho, olhando para o céu, tentando conversar com Deus. Às vezes eu perguntava, por que eu? O que foi que eu fiz? Não havia resposta. Só o vento balançando as folhas e o cheiro doce da fruta madura. Uma vez escrevi num papel, eu quero sumir. Enterrei esse bilhete debaixo da árvore. Era como se estivesse enterrando a mim mesma. Meu pai nunca me bateu. Nunca levantou a mão. Isso fazia tudo parecer ainda mais confuso. Ele era educado, sorridente, elogiado por todos. Na igreja, cumprimentava todo mundo com aquele jeito manso. Os vizinhos diziam, essa família é um exemplo. O senhor Geraldo é um pai maravilhoso. E eu sorria. Sorria porque tinha medo. Sorria porque era mais seguro. Sorria porque ninguém jamais acreditaria em mim se eu chorasse. Às vezes, pensava que estava ficando louca, que talvez tudo fosse fruto da minha imaginação, que talvez aquilo nem tivesse acontecido. Mas então a noite chegava, e com ela, o som dos passos no corredor. Até hoje, o som de madeira rangendo me dá calafrios. Qualquer cheiro forte de cigarro ou pinga me transporta de volta para aquele quarto apertado, com a luz da lua entrando pela fresta da janela e o medo escorrendo pelos meus poros. Foram anos assim. Anos em que eu fui minha própria proteção, minha própria salvação, meu próprio esconderijo, e ninguém percebeu. Ninguém perguntou. Ninguém viu. Mas eu estava ali, sobrevivendo, dormindo com o olho aberto e o coração em pedaços. Até que um dia, muitos anos depois, eu acordei de verdade. E resolvi falar. Durante o dia, ninguém poderia imaginar o que acontecia naquela casa quando o Soul Sape, aos olhos de todos, nós éramos a família ideal da rua de terra batida, que cortava nosso bairro no interior de Minas. Eu me lembro de como meu pai gostava de varrer a calçada aos domingos, com a camisa por dentro da calça e os sapatos engraxados. Ele acenava para os vizinhos, dava bom dia sorridente ao padeiro que passava com um cesto na bicicleta, e elogiava os filhos dos outros. Menino esperto, esse aí, olha como ajuda o pai, dizia. Enquanto segurava firme o cabo da vassoura como se fosse um troféu de moralidade, ninguém desconfiava de nada. Nem a minha mãe, ou talvez sim, mas ela era do tipo que preferia não ver. Acordava cedo, amarrava o cabelo num coque apertado e passava o dia entre o tanque, o fogão e o cuidado. Com meus irmãos mais novos, ela raramente olhava nos meus olhos, e quando olhava, era sempre rápido demais, como se tivesse medo do que poderia encontrar ali. Uma vez, perguntei se ela estava triste. Ela respondeu apenas, mãe que reclama demais, Deus tira os filhos. Aquilo ficou martelando na minha cabeça por anos. Meu pai tinha uma voz mansa. Não gritava. Nunca precisou levantar a mão para ser respeitado, porque o medo que ele inspirava era mais profundo do que um tapa. Ele falava com firmeza, mas sem raiva, como se tivesse sempre razão. Como se cada palavra fosse uma ordem silenciosa. Na mesa de jantar, era ele quem abençoava a comida com o sinal da cruz, e todos tínhamos que repetir em coro. Amém. Depois ele se servia primeiro, cortava a carne com gestos lentos, e só então permitia que os outros pegassem. Dia, meu irmão mais novo se apressou, e pegou o pedaço maior de frango. Meu pai apenas olhou para ele por alguns segundos, e disse com um sorriso calmo, quem come mais do que merece, perde o que tem. O menino não tocou mais no prato. Essa era a forma dele de dominar. Pelo olhar, pela frase sutil, pelo silêncio carregado de ameaça. Na escola, eu era conhecida como a filha do seu Geraldo, e isso me dava um tipo estranho de respeito. As professoras sorriam para mim com simpatia e sempre diziam que eu era muito comportada, tão quietinha, tão aplicada. Essa menina vai longe, diziam, mas ninguém perguntava por que eu tinha olheiras tão fundas. Por que me encolhia quando alguém se aproximava pelas costas? Ou por que eu tinha crises de choro no banheiro quando achava que ninguém estava por perto? Naquele tempo, não se falava de abuso, não se falava de trauma. Criança era vista como pequena, não como pessoa. E meninas, então, meninas tinham que ser obedientes, discretas, respeitosas. Eu aprendi isso cedo. Aprendi a sorrir sem mostrar. Os dentes a dizer sim. Senhor, mesmo quando minha vontade era correr, porque se eu corresse, ele me alcançaria. Minha mãe era uma mulher dura,
Talvez pela vida difícil, talvez pelo medo, talvez por já ter engolido mais dor do que era capaz de digerir. Nunca a vi chorar, nunca a ouvi dizer que me amava. Quando eu trazia boas notas da escola, ela dizia apenas: é sua obrigação. Quando eu ajudava nas tarefas de casa, ela soltava fez mais que o dever. Um dia, perguntei por que ela nunca me abraçava. Ela respondeu com frieza: carinho demais amolece a menina. Mulher tem que ser firme. E eu fui. Firm como a rocha que afunda no fundo do rio. Ela não via o que acontecia à noite. Ouvia e fingia não ver. Às vezes eu tinha vontade de gritar no café da manhã, de bater na mesa e dizer: ele entra no meu quarto, mãe. Ele me toca. Ele me faz coisas. Mas quando eu olhava para ela curvada sobre o fogão, mexendo a panela com aquele avental encardido e o rosto cansado, algo dentro de mim se calava. Talvez fosse a culpa, talvez fosse o medo de ser chamada de louca, ou talvez fosse a certeza de que nada mudaria. Nos fins de semana recebíamos visitas. Tios, primos, vizinhos, a casa se enchia de risadas, cheiros de comida e vozes altas. Pai gostava de contar piadas e fazer todos rirem. Essa aqui é minha filhinha querida, estudiosa que só ela dizia, me puxando pelo braço e me exibindo como um troféu. Eu sorria, claro, sempre isso, mas por dentro, sentia como se meu corpo fosse um boneco, como se não pertencesse mais a mim. Uma vez, minha prima perguntou por que eu era tão séria. Respondi com uma pergunta: você já tentou sorrir com um sapo na garganta? Ela riu, sem entender. E eu percebi que não poderia explicar. Como se explica o peso de um segredo que te sufoca todas as noites? Como se traduz em palavras o medo de um pai que todos veneram? Havia momentos em que eu imaginava fugir, fantasiava com malas feitas às pressas, com caminhões que me levavam para longe, com casas onde eu poderia dormir sem medo, mas sempre acabava. Voltando à realidade, com o cheiro do feijão no fogão, o barulho do jornal sendo folheado por ele, a voz da minha mãe chamando para ajudar a descascar mandioca. A rotina era uma prisão disfarçada de normalidade. E quanto mais eu fingia que estava tudo bem, mais todos acreditavam. Era essa a maior dor. O silêncio coletivo, o acordo invisível de que certas coisas não se falam, certas dores não se escutam, certas verdades não se revelam. Hoje, olhando para trás, vejo que aquela casa não era um lar, era um palco. Cada um tinha seu papel. Minha mãe era a mulher forte e calejada. Meu pai era o provedor exemplar. Eu era a filha perfeita. E a verdade estava enterrada entre as tábuas do assoalho, entre os cochichos da noite, entre as palavras que nunca foram ditas. Mas eu lembro. Eu sempre lembro, porque o corpo da gente nunca esquece. Com o passar dos anos, meu corpo cresceu, mas dentro de mim a criança apavorada continuava do mesmo tamanho, encolhida num canto escuro da alma. A adolescência chegou como um furacão silencioso. Meu peito começou a mudar, meu quadril se alargou, e com cada transformação, eu me sentia ainda mais suja, meio invadida, como se meu corpo fosse um terreno tomado. Com 20 anos, me casei com esse homem, não por amor romântico, mas por gratidão. Achei que ele merecia alguém melhor, mais inteira, mais pronta. Mas ele insistiu. Disse que me amava do jeito que eu era, mesmo sem saber toda a verdade. Eu ainda não tinha coragem de contar. Não conseguia. A palavra pai me causava náusea. Como dizer ao meu marido que eu fui estuprada por aquele que me deu o nome? Como explicar que, mesmo depois de anos, eu ainda acordava suando, gritando, no meio da madrugada, sem saber onde estava? Preferi fingir que o tempo ia apagar tudo. Preferi acreditar que, casando, a dor se dissolveria com os dias. Não dissolveu. As primeiras noites de intimidade foram um pesadelo. Eu chorava no banheiro em silêncio, enquanto ele dormia. Sentia culpa por não conseguir ser normal. Evitava o toque, inventava dores, febres, desculpas. Quando ele perguntava se estava tudo bem, eu mentia. Só estou cansada, dizia, tentando parecer convincente. Com o tempo, o casamento virou uma convivência respeitosa, mas fria. Ele desistiu de me entender. E eu desisti de ser entendida. Tivemos 2 filhos, 2 meninos lindos, saudáveis. Quando eles nasceram, eu prometi a mim mesma que faria tudo diferente, que nunca deixaria que passassem pelo que eu passei. E era uma boa mãe. Pelo menos nisso eu me esforçava para ser inteira. Mas o passado ainda me perseguia. A cada vez que eu via uma porta se abrindo à noite, meu coração
acelerava. Toda vez que meu marido chegava tarde, o som da chave na fechadura me trazia de volta aos corredores escuros da casa da minha infância. Eu comecei a desenvolver manias, conferia portas 3, 4 vezes antes de dormir. Colocava objetos em frente ao quarto dos meus filhos para ouvir caso alguém tentasse entrar. Trancava tudo sempre. Tinha pesadelos frequentes. Sonhava que estava presa num quarto sem janelas, com um vulto se aproximando, e eu sem voz para gritar. A Court of a Calm, o rosto molhado, o peito doendo, as mãos cerradas. E nunca contei nada a ninguém, nem ao meu marido, nem à minha mãe, muito menos ao meu pai, que continuava ligando em datas comemorativas, como se nada tivesse acontecido. Feliz aniversário, filha! Que Deus te abençoe. Qualquer hora dessas passo aí para visitar os netos. E eu respondia com a voz travada, os olhos fixos no chão. Tá bom, pai. Obrigada. Depois desligava o telefone e ia pro banheiro vomitar. Era como se eu vivesse em duas realidades. Uma onde eu era esposa, mãe, vizinha cordial, mulher que levava os filhos na escola e fazia pão caseiro nos domingos. E outra onde eu era prisioneira de lembranças que insistiam em me visitar, mesmo quando eu tentava esquecer. E eu achava que estava indo bem, que estava superando. Mas bastava um cheiro, um som, uma notícia no jornal sobre abuso infantil para tudo vir à tona de novo. Eu percebi que nunca tinha deixado de estar dentro daquele quarto. Que, por mais que o tempo passasse, meu corpo ainda lembrava o que minha mente tentava apagar. E foi aí que eu comecei a me perguntar: até quando eu vou viver assim? O tempo passou como um rio que parece calmo na superfície, mas por baixo carrega redemoinhos invisíveis. Os anos foram se acumulando sobre os meus ombros, como folhas mortas, que ninguém varre, e de repente, num piscar de olhos, minha filha fez 9 anos. 9, a idade exata em que tudo começou comigo. Quando a data do aniversário dela se aproximou, comecei a sentir uma angústia que não tinha nome. Era como eu sei, meu peito estivesse sendo apertado por dentro por uma mão invisível. Preparar a festinha, inflar as bexigas, encomendar o bolo com o tema que ela escolheu, tudo isso, que deveria me trazer alegria, me dava vontade de sumir. Eu olhava para ela e via a mim mesma, pequena, confusa, sonhadora. E pela primeira vez, em muito tempo, senti medo de verdade. Não o medo de ser ferida, mas o medo de que ela fosse na noite anterior à festa. Ela veio até mim, descalça, com o pijama florido e o cabelo despenteado. Encostou na porta do quarto, com aquele jeitinho leve que só criança tem, e disse: Mãe, você acha que vou ter uma filha parecida comigo um dia? Eu sorri com a boca, mas meu coração sangrava. Respondi com esforço: tomara que o sim, porque você é a coisa mais linda que eu já vi. Ela riu, me deu um beijo na bochecha e foi dormir. Eu fiquei ali sentada na beira da cama, olhando para o chão, tentando entender por que aquele momento simples mexia tanto comigo. A verdade é que naquela idade, eu já tinha perdido a inocência. Já carregava o corpo marcado por toques que nunca pedi. Já sabia o peso de segredos que nenhuma criança deveria conhecer. E minha filha, com seus 9 anos recém-chegados, ainda era leve, livre, pura. E isso me quebrava por dentro, porque me fazia lembrar de tudo o que me foi tirado. Na manhã do aniversário, ela acordou saltitante, pulando no colchão e dizendo que queria vestir a blusa nova com as lantejoulas douradas. Eu preparei o café da manhã com as mãos trêmulas, tentando não deixar que ela percebesse minha aflição. Coloquei pão na mesa, cortei a fruta que ela gostava, esquentando o leite, com achocolatado do jeitinho que ela pedia. Meu marido entrou na cozinha e comentou: ela está crescendo rápido, né? Já tá parecendo uma mocinha. Aquilo me fez perder o ar por um segundo. Tive vontade de gritar: não diga isso! Mas apenas sorri e concordei com o aceno. Por dentro eu estava desmoronando. Passei o dia todo em alerta, observando cada pessoa que se aproximava dela, mesmo os familiares. Quando ela foi brincar sozinha com um priminho no quarto, fui atrás, fingi que ia buscar um carregador, mas na verdade, queria ter certeza de que ela estava segura. Ninguém nunca tinha feito isso por mim. Eu precisava fazer por ela. À noite, depois que a casa se esvaziou e os brinquedos ficaram espalhados pelo chão, eu sentei no sofá exausta, com o bolo já guardado na geladeira e os pratos empilhados na pia. Minha filha estava deitada no tapete, segurando um balão murchando, e falou com os olhos brilhando. Esse foi o melhor aniversário da minha vida. Eu sorri de novo, e dessa vez, deixei que uma lágrima escorresse. Ela me olhou e perguntou: você tá chorando, mamãe? E eu respondi com um nó na garganta: é de felicidade, meu amor, só de felicidade. Mas não era só isso. Era dor, era alívio.
Era culpa, era amor, era tudo misturado. Eu abracei. No dia marcado, acordei cedo, tomei banho como se estivesse indo a um velório. Escolhi uma roupa discreta, aquela blusa azul sem estampa e uma calça preta que usava quando queria desaparecer. O caminho até o consultório parecia mais longo do que realmente era. Andai devagar, observando as árvores, as lojas, as pessoas nas calçadas, como se tudo estivesse em câmera lenta. Quando cheguei, respirei fundo antes de tocar a campainha. O prédio era simples, de tijolos pintados de branco, com uma placa discreta na entrada. Atendimento psicológico, doutora Lúcia Andrade. Subi os 2 lances de escada como se cada degrau fosse uma confissão. A recepção era silenciosa, com uma cadeira de tecido claro e uma mesinha com revistas antigas. Cruzei os braços e fiquei ouvindo o som do relógio na parede. Tic-tac. Tic-tac, a porta se abriu. E uma mulher de cabelos grisalhos e óculos redondos apareceu sorrindo. Ela tinha uma presença calma, como se carregasse um tipo raro de gentileza. Disse apenas: pode entrar, Lúcia. Seja bem-vinda. Ouvindo meu nome em outra voz, estranhei. Era como se aquela mulher me chamasse para dentro de mim mesma. A sala era clara, com janelas amplas e plantas nos cantos. Havia uma poltrona confortável e um sofá de 2 lugares. Ela se sentou na poltrona, apontou para o sofá e disse: fica, à vontade. Aqui, não há pressa, nem julgamento. Sentei no canto do sofá, meio encolhida, com as mãos sobre o colo, e respirei fundo. Eu não sabia por onde começar. Ela me olhou com ternura e disse: você não precisa contar nada. Que não queira, pode começar do hoje. O que te trouxe até aqui? Eu hesitei. Olhei para a janela, depois para a planta ao lado da estante, depois para o tapete felpudo sob meus pés. Disse baixo: minha filha fez 9 anos. Ela esperou, não disse nada. Continuei, tentando não gaguejar. Eu tive medo, muito medo. Porque foi nessa idade que começou comigo. A palavra começou saiu quase engasgada. Ela inclinou levemente o corpo para a frente, como se me oferecesse amparo com o gesto, e perguntou, com suavidade: começou o quê, Lúcia? E então, pela primeira vez em 40 e tantos anos, eu disse em voz alta: meu pai abusava de mim. À noite, quando eu dormia, ele entrava no quarto. Eu fingia estar dormindo, mas eu sabia. Assim que falei, o mundo parou. Denso tomou a sala. Eu senti meu corpo tremer, meus olhos arderem, e uma onda de vergonha me cobriu dos pés à cabeça. Olhei para ela esperando um sinal de repulsa, de choque, de julgamento, mas não veio nada disso. A doutora apenas respirou fundo e disse, com a voz firme e acolhedora: você foi muito corajosa por dizer isso, e eu tô aqui, te ouvindo, te respeitando. Aquilo me desarmou. Comecei a chorar como uma criança que prende o choro há tanto tempo que já nem lembra como é soluçar. Minhas mãos tremiam, minha garganta ardia, e cada lágrima parecia lavar um pedaço do medo antigo que eu carregava. Ela me ofereceu um lenço de papel, sem pressa, sem invadir meu espaço, e disse: seu corpo guardou tudo isso por muitos anos, mas agora aos poucos a gente vai tirar esse peso do seu peito. Ficamos ali por quase 1 hora. Eu não contei tudo. Ainda não conseguia, mas falei mais do que jamais havia falado. Contei do cheiro dele, das ameaças veladas, do silêncio da minha mãe, da sensação constante de estar errada, estragada, suja. Contei dos meus filhos, do casamento, dos medos que persistiam mesmo depois de tantos anos. Em cada relato, ela ouvia com atenção. Não me interrompia. Às vezes anotava algo num caderno, outras vezes apenas fechava os olhos por um segundo, como se sentisse junto comigo. No fim da sessão, ela disse: você não está sozinha. E você não tem culpa de nada do que aconteceu. Você era uma criança, Lúcia. Uma criança. E a culpa nunca é da criança. Essas palavras, ditas com tanta firmeza e ternura, me desmontaram outra vez, porque eu nunca tinha ouvido isso antes. Nunca. E talvez fosse tudo o que eu precisava. Saí do consultório com as pernas bambas, como se tivesse acabado de correr uma maratona. O sol estava forte. Havia crianças brincando numa pracinha do outro lado da rua. E eu fiquei ali parada por um tempo, observando, respirando. Pela primeira vez em muitos anos, senti que havia uma brecha, uma fresta de luz entrando por entre as rachaduras. Eu não sabia ainda o que viria depois, mas algo dentro de mim tinha mudado.
O tinha do Teu tinha falado em voz alta. E agora? Eu sabia. O silêncio já não mandava mais em mim. A decisão de ir à delegacia não veio de repente. Veio como? Vem as ondas do mar, primeiro como uma marola tímida, depois como uma força que me arrastava para fora de onde eu sempre estive escondida. Depois de algumas sessões com a doutora Lúcia, comecei a sentir que havia algo dentro de mim que não queria mais ficar quieto. Era como se uma parte da minha alma, soterrada há décadas, estivesse batendo com força para sair. E isso com ele quase todas as noites, mas agora os sonhos tinham uma diferença. Eu falava, gritava, dizia não, acordava com o coração disparado, suando, mas ao mesmo tempo com uma estranha sensação de alívio. A doutora me disse, certa vez, enquanto segurava o silêncio entre nós, como quem segura um cristal prestes a cair, o trauma aprendeu a viver no seu corpo, Lúcia. Agora ele precisa aprender a sair. E quando ela disse sair, a imagem que me veio foi a de entrar naquela delegacia e dizer tudo. Sem rodeios, sem diminuições, eu precisava disso. Não por vingança, mas por verdade. Na semana seguinte, fui até a delegacia da mulher da minha cidade. Escolhi um dia em que meus filhos estavam na escola, meu marido fora em viagem, e eu sabia que teria tempo para respirar se precisasse. Vesti uma roupa neutra, prendi o cabelo num coque simples, e caminhei até lá, como quem caminha para dentro do próprio passado. A delegacia ficava num prédio antigo, com uma fachada descascada e um portão verde desbotado. Entrei com as mãos geladas, sentindo os passos ecoarem no piso frio, no balcão da recepção. Depois de alguns minutos, fui chamada por uma policial de cabelos curtos e rosto firme. Pode me acompanhar, por favor. Andei atrás dela por um corredor estreito, passando por portas entreabertas com vozes abafadas. Entramos numa sala pequena, com uma escrivaninha de madeira e duas cadeiras simples. Ela me ofereceu uma água. Agradeci, mas não consegui beber. Sentei. Ela pegou uma prancheta e disse, pode começar pelo que a senhora lembrar, do jeito que conseguir. Respirei fundo e contei do quarto, das madrugadas, do cheiro de cigarro, das ameaças veladas, do silêncio da minha mãe, das noites em que dormia com tesoura debaixo do travesseiro. Contei que eu tinha 9 anos. Contei que durou anos. Contei que ele era meu pai. Quando falei essa última parte, vi os olhos da policial se suavizarem por um segundo. Ela abaixou a cabeça, fez uma anotação e disse com uma firmeza respeitosa, a senhora tem coragem. Vamos colocar isso no papel. E começamos a registrar. À medida que eu falava, senti o corpo inteiro reagir. Minhas mãos suavam, minhas pernas tremiam e minha garganta ficava seca. Mas eu continuei, porque cada palavra dita era uma corrente quebrada. Ela me fazia perguntas com cuidado, pausava quando eu precisava e em nenhum momento demonstrou pressa ou impaciência. Quando terminei, ela me explicou que o processo envolvia perícia psicológica, depoimento formal, abertura de inquérito e que, como o caso era antigo, seria difícil menos, mas não impossível. Disse, a justiça pode demorar, mas se houver verdade e provas, ela pode vir. Agradeci com a voz embargada. Ela se levantou, caminhou até a porta e antes de me deixar sair, disse, se precisar de apoio, temos psicólogas no centro de referência. Não se cale mais, dona Lúcia. A senhora começou a sair da escuridão. Continue. Saí da delegacia com as pernas moles. Senti no maio-fio da calçada, respirei fundo e chorei. Chorei como a mulher adulta, que finalmente estendeu a mão para salvar a criança que um dia foi. Uma mulher passou com uma sacola de mercado e olhou para mim. Acho que pensou que eu era só mais uma dona de casa cansada. E era, mas também era uma sobrevivente que acabava de abrir as portas do inferno para deixar o monstro sair. Caminhei até a praça mais próxima, comprei uma água de coco e me sentei num banco sob uma árvore. Observei as folhas se movendo devagar. O barulho distante de buzinas, o cheiro de pão, vindo de uma padaria próxima. Pela primeira vez em anos, aquele mundo lá fora parecia real, como se eu estivesse voltando ao corpo, voltando à vida, voltando ao tempo presente. Eu tinha feito a coisa mais difícil da minha existência, dito a verdade. E a verdade, naquele momento, doía, mas libertava, como uma ferida exposta que finalmente começa a cicatrizar. Quando voltei para casa, me tranquei no banheiro, olhei no espelho e disse em voz alta, com uma firmeza que nunca soube ter, você fez o que ninguém fez por você. Você protegeu sua filha. E agora?
está se protegendo também. Então, pela primeira vez em mais de 50 anos, eu me abracei, sozinha diante do espelho, com o rosto ainda molhado e o peito cheio de cicatrizes. Eu me abracei com toda a ternura que me faltou e prometi: nunca mais vou me calar. Depois que registrei a denúncia, entrei numa espécie de estado suspenso. Era como se minha vida estivesse se equilibrando entre o passado e o futuro, entre o silêncio e a palavra, entre o medo e a coragem. Eu sabia que aquilo que eu tinha feito não podia mais ser desfeito. A partir daquele momento, que estava escondido havia décadas estava agora documentado, investigado, nomeado. E dar nome às coisas, especialmente a dor, menos muda tudo. A doutora Lúcia continuava me acompanhando, me fortalecendo com sua escuta firme e seu olhar que nunca fugia do meu. Em uma das sessões, ela disse algo que ficou ressoando em mim. Quando uma mulher rompe o silêncio, muitas outras vozes se reconhecem naquele eco. Eu não entendi bem o que ela queria dizer, até o dia em que recebi a ligação da minha prima. Elsa era filha da irmã mais nova do meu pai. A gente se via pouco, apenas em datas familiares ou funerais, sempre, com abraços curtos e conversas sobre as crianças, o preço do arroz, a falta de médico no posto. Mas havia algo no olhar dela que eu nunca tinha sabido nomear. Sempre que nos encontrávamos, trocávamos um silêncio estranho, como se houvesse um pacto não dito entre nós. Naquela manhã, o telefone tocou e, ao atender, ouvi a voz dela embargada. Lúcia, sou eu, a Elsa. Eu soube da denúncia. Foi a tia Juana quem comentou. Você teve coragem. Por um segundo, o tempo congelou. Eu não sabia se desligava, se chorava, se agradecia. Apenas respirei fundo e disse: Vocat. O silêncio que veio depois foi um tipo de resposta que não precisava de palavras. Ela chorou e então disse, entre soluços: desde os 12, ele também entrava no meu quarto, sempre quando a minha mãe dormia. Aquela conversa mudou algo dentro de mim. Saber que eu não era a única não diminuiu a dor, mas tirou de mim o peso do isolamento. De repente, a culpa que me perseguiu por tantos anos começou a ruir, e no lugar dela nasceu uma raiva antiga, misturada com tristeza e indignação. Elsa e eu nos encontramos 2 dias depois, num café simples, no centro da cidade. Ela com os olhos vermelhos e as mãos suando. Quando me vai, nos abraçamos com força. Era um abraço entre 2 mulheres que, mesmo sem dizer uma palavra, reconheciam no corpo da outra as marcas invisíveis da mesma guerra sêntemos. Lado e lado. Ela segurou minha mão e sussurrou: eu nunca contei pra ninguém. Achava que era só comigo que eu tinha imaginado. Mas quando soube de você, algo dentro de mim explodiu. Eu concordei, apertando sua mão de volta. É isso que o silêncio faz com a gente. Faz parecer que estamos loucas, que somos as únicas. Durante aquela conversa, descobrimos detalhes que doíam mais ainda pela semelhança. Os mesmos horários, as mesmas desculpas, o mesmo cheiro de pinga misturado com suor, a mesma voz dizendo: não conta pra ninguém, isso é nosso segredo. Percebemos que ele repetia o padrão como um roteiro bem ensaiado. E então, Elsa me contou que uma outra prima, a Cida menos filha do irmão mais velho do meu pai, havia feito um comentário anos atrás, meio em tom de desabafo sobre nojo de homem velho que se acha dono do corpo da gente. Não, ninguém entendeu. Mas agora, tudo fazia sentido. Decidimos procurar Cida. Foi Elsa quem ligou, com a voz trêmula e o coração disparado. Marcamos de nos encontrar na casa dela, num sábado à tarde. Cida nos recebeu de cara lavada, com um café requém-passado e um bolo simples sobre a mesa. Ela era mais velha que a gente, com uma postura firme e um jeito direto de falar. Quando nos sentamos, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, com a voz embargada: vocês vieram por causa do velho, né? E antes que respondêssemos, ela completou: comigo foi dos 11 aos 14. Aquele desgraçado. Ficamos as 3 em silêncio por alguns segundos. Um silêncio diferente. Não era de dor solitária, mas de reconhecimento. Como se estivéssemos enfim colocando as peças do quebra-cabeça sobre a mesa. Uma. As memórias dolorosas foram vindo à tona como enxurradas. E em poucos minutos, todas nós estávamos chorando. Mas não era um choro de fragilidade. Era um choro de raiva, de coragem, de liberdade começando a se formar. Cida disse que tentou contar uma vez, quando já era adulta, mas a mãe dela mandou calar.
Ele é seu tio. Você quer destruir a família? Essas palavras ecoaram em mim como um tapa, porque eram sempre as mulheres que calavam as outras mulheres. Não por maldade, mas por medo, por vergonha, por uma cultura inteira que ensinava que certas coisas se varrem para debaixo do tapete. Mas nós não íamos mais varrer. Não agora. Decidimos que denunciaríamos juntas, que nossos relatos cruzados teriam mais força. Elsa falou, com a voz firme pela primeira vez, desde que tudo começou. Ele não vai morrer como herói de família. Não. Nos dias seguintes, marcamos horários diferentes na delegacia para registrar nossos depoimentos. Cada uma contou sua parte, com suas palavras, suas lembranças, e os investigadores começaram a enxergar o padrão. As histórias batiam, os detalhes coincidiam. Era impossível que fosse invenção. Quando saímos de lá, eu senti pela primeira vez que algo grande estava acontecendo, que nossa união era mais poderosa do que qualquer segredo antigo. Nos abraçamos na calçada, entre buzinas e passos apressados, e prometemos a gente vai até o fim. E foi ali, naquele abraço entre sobreviventes, que eu compreendi o que a doutora Lúcia quis dizer sobre o eco da voz. Quando uma mulher fala, outras escutam. E quando muitas falam juntas, o silêncio não tem mais onde se esconder. O dia da audiência chegou como chegam as coisas que a gente sabe que virão, mas nunca está preparada para enfrentar. Eu acordei antes do sol, como se o corpo soubesse que a alma precisava de tempo para se ajustar. Não tomei café, Nelken. Passei quase meia hora diante do espelho, tentando escolher uma roupa que não gritasse fragilidade, mas também não vestisse fúria. Acabei optando por uma camisa branca simples e uma calça escura. Vesti como quem se arma. Me olhei no espelho com atenção, e por um segundo, enxerguei aquela menina de 9 anos, encolhida no canto da memória, agora de pé, dentro do meu reflexo. Coloquei a mão sobre o peito e disse baixinho, a gente vai juntas. E Rod, ela vai ter que ouvir. Chegando ao fórum, encontrei Elsa e Cida no saguão. Estavam nervosas, como eu, mas firmes. Trocamos um olhar que dispensava palavras. Nos sentamos lado a lado num banco frio de madeira, enquanto os ponteiros do relógio pareciam zombar da nossa espera. A advogada designada nos orientou com calma. Disse que o juiz era atento, que ouviria com respeito, que deveríamos apenas dizer a verdade. Eu sorri de canto e pensei, a verdade é tudo o que sobrou. Chamaram primeiro o acusado. Meu pai entrou na sala com passos lentos, mais curvado do que eu lembrava. Usava uma blusa bege, os cabelos ralos penteados para trás, e um crucifixo pendurado no pescoço. A imagem dele, envelhecido e frágil, quase confundia. Mas eu sabia, eu lembrava. A aparência não lavava os pecados. Sentou-se diante do juiz, acompanhado de um advogado particular. Manteve o olhar no chão, até que lhe perguntaram se conhecia as denunciantes. Ele respondeu com a voz seca, trincada. São sobrinhas. E minha filha? Quando o juiz o questionou se tinha consciência do teor da denúncia, ele respirou fundo, balançou a cabeça e disse, são histórias inventadas. Coisa de cabeça fraca. Aquilo me fez morder o lábio para não explodir. Como sempre, a estratégia dele era a mesma. Nos fazer parecer loucas, emocionadas, descontroladas, mas nós não estávamos mais em silêncio. E não tínhamos mais 12 anos. Quando chegou minha vez de falar, me levantei com as pernas trêmulas, mas fui. A sala estava silenciosa. O juiz me olhou com atenção, a taquígrafa ajustou o teclado, e o promotor assentiu em minha direção. Comecei respirando fundo, segurando o tremor das mãos. E então, falei. Não como uma mulher acuada, mas como alguém que sobreviveu. Contei das madrugadas, dos sons dos passos no assoalho, do cheiro, das palavras sussurradas no escuro, do medo, da culpa, da vergonha. Falei da infância que me foi arrancada com dedos e mentiras. Quando mencionei o momento em que minha filha completou 9 anos, e tudo em mim se abriu, minha voz falhou. O juiz permaneceu imóvel, mas com os olhos marejados. O promotor agradeceu e disse, a senhora é a prova de que o tempo não apaga. O que a justiça ainda não tocou, Elsa e Cida falaram depois, cada uma com sua dor, sua história, suas cicatrizes. Os relatos se complementavam como peças de um quebra-cabeça macabro. Era impossível não perceber o padrão. As palavras dele, repetidas em cada quarto, em cada casa, com meninas diferentes. O juiz ouviu tudo com atenção, fazendo anotações, observando reações.
Quando o advogado de defesa tentou argumentar que não havia provas físicas, o promotor respondeu com firmeza: não se trata de prova física, trata-se de coerência, convergência de relatos, padrão de comportamento e o peso da verdade dita por mulheres que nunca foram ouvidas. Naquele momento, senti que a história estava mudando, não só a minha, mas de todas nós. A sentença não saiu naquele dia. O juiz pediu prazo para análise. Saímos do fórum como quem sai de uma caverna escura e longa. O céu estava nublado, mas havia um tipo de luz no ar. Nos sentamos num banco da praça em frente. Cida tirou um chocolate da bolsa e dividiu conosco, como se fosse um símbolo de vitória discreta. Comemos em silêncio, saboreando não o doce do chocolate, mas o gosto amargo da coragem. Elsa disse: mesmo que ele morra amanhã, ele ouviu, e eu completei. E o mundo ouviu também. 2 semanas depois, recebi a ligação do advogado do caso. Atendi com as mãos suadas, o coração aos pulos, ele disse com calma, do outro lado da linha. Dona Lúcia, o juiz proferiu a sentença. Condenação por estupro de vulnerável. 18 anos de reclusão. Fechei os olhos. O mundo girou devagar ao meu redor. A voz dele continuava, explicando detalhes jurídicos, prazos, direito à apelação. Mas eu já não ouvia mais nada. Só ouvia a minha respiração. E depois, o silêncio. Um silêncio novo. Não mais aquele que aprisiona, mas o silêncio da justiça, feita da vaso-vida. Do nome sujo exposto, naquela noite, me sentei sozinha. Nova, olhei para o céu escuro, e pela primeira vez em muitos anos, senti paz. Uma paz que não apagava a dor, mas que dava sentido à ferida. Pensei na menina que eu fui. Pensei no que ela precisou suportar. E imaginei, ela ali, sentada, ao meu lado, me olhando com olhos marejados. Disse a ela em voz baixa: você conseguiu, a gente conseguiu. E então chorei. Chorei como nunca. Não de tristeza, mas de libertação. Porque agora, ele estava preso. E eu, enfim, estava livre. Na primeira noite após a condenação, eu dormi com a porta do quarto aberta. Não foi um gesto consciente, nem planejado. Eu simplesmente me deitei, embalei o corpo entre os lençóis. E só percebi, no meio da madrugada, que havia esquecido de trancar. Mas o mais surpreendente não foi o esquecimento. Foi o fato de que, mesmo assim, eu dormi. Dormi profundamente, sem sobressaltos, sem acordar com o coração disparado, sem sentir aquela ansiedade que rasga o peito por dentro e acorda a gente às 3 da manhã, como se o perigo estivesse espreitando na esquina do tempo. Pela primeira vez em tantos anos, sonhei com uma casa iluminada, com janelas abertas, cortinas dançando ao vento e dentro dela havia eu mesma, pequena, com um vestido azul e o cabelo preso com fita, brincando de boneca sem pressa. Eu me vi, sorrindo nesse sonho, e aquele sorriso tinha algo de puro, de intacto, algo que eu achei que nunca mais fosse ver em mim. Na manhã seguinte, caminhei pela casa em silêncio, descalça, sentindo o chão frio debaixo dos pés, e algo me parecia. Era como se o ar tivesse mais leve, como se cada objeto do meu lar respirasse comigo uma nova versão de existência. Sentei na varanda, com uma xícara de café fumegante nas mãos, e observei as crianças da rua passarem em grupo rumo à escola, com suas mochilas coloridas e vozes vibrando esperança. Ali, entre os passos apressados dos pequenos, vi minha filha entre eles, rindo com uma amiga, com as tranças balançando e a liberdade no andar. Meu coração apertou, não de dor, mas de emoção, porque eu sabia que ela não carregava dentro dela o que eu carreguei, e isso para mim era a maior das vitórias. Quando ela me viu na varanda, acenou e gritou "mãe", sorrindo com toda a boca. Eu acenei de volta e respondi: "Te amo, filha", sem pensar, com espontaneidade, como Quemmer. Foi só depois que percebi. Fazia anos que eu não dizia isso em voz alta sem medo de parecer fraca. Voltei para dentro e vi meu marido sentado à mesa, lendo o jornal. Ele ergueu os olhos e me observou por um instante, como se estivesse diante de uma mulher que ele ainda estava aprendendo a conhecer. Fechou o jornal, se levantou e se aproximou de mim devagar, com as mãos ainda cheirando a papel impresso. Me olhou nos olhos com um cuidado que eu nunca soube receber e disse: "Você está diferente, Lúcia. Mas, solta." "Mas, viva." Eu abaixei os olhos, surpresa por ele ter notado,
E apenas respondi: acho que pela primeira vez, eu estou aqui de verdade. Ele me puxou para um abraço, e pela primeira vez em muito tempo, eu não endureci, não travei os ombros, não congelei a respiração, não fechei os olhos fingindo estar em outro lugar. Eu abracei de volta, sentindo o calor do momento, o calor da presença. Era como se meu corpo dissesse: agora, sim, é seguro. Nas semanas que se seguiram, voltei para a terapia, com mais entrega. Comecei a escrever pequenos trechos do que sentia, fragmentos de memórias, sensações, pensamentos soltos. A doutora Lúcia sugeriu que eu transformasse isso em um diário. E mais tarde, quem sabe, em algo maior. Escrever era como costurar. Pele em carne viva. Doía, mas curava. Em uma das sessões, ela me perguntou: como você se sente agora, com ele preso? Eu respirei fundo e disse: sinto que o medo foi despejado da casa onde ele morava dentro de mim. Ainda sobrou a bagunça, mas agora é minha, e eu posso arrumar. Ela sorriu, anotou algo no caderno e respondeu: essa é uma das definições mais lindas de liberdade que já ouvi. Comecei a prestar mais atenção aos sons da casa e percebi que o silêncio agora era diferente. Não era mais o silêncio opressor que acompanha o trauma, mas um silêncio fértil que acolhe. Eu ouvia meus filhos rindo do outro lado da porta. Ouvia meu marido assobiando no quintal. Ouvia o vento batendo nas janelas com leveza. À noite, lia livros que antes deixavam poeira. Voltei a cozinhar por prazer, a experimentar receitas, a colocar música enquanto picava legumes. A música preenchia espaços que antes eram ocupados por memórias sombrias. Dançava sozinha na cozinha, rindo dos próprios passos. E aquilo, por mais pequeno que parecesse, era revolucionário. Porque dançar sozinha, com leveza, sem medo, era algo que a menina de 9 anos jamais imaginou que um dia faria. Um dia, minha filha chegou da escola com um desenho nas mãos. Era eu, com uma capa vermelha, voando sobre uma cidade. Ela escreveu em letras grandes: mamãe é minha heroína. Eu segurei o papel com mãos trêmulas, os olhos já marejados. Perguntei: por que eu sou uma heroína? E ela respondeu: porque você é forte. E quando eu tenho medo de alguma coisa, eu penso em você. Aquilo me atravessou. Eu sorri, abracei minha menina com força e pensei: talvez eu não tenha tido uma heroína quando era pequena, mas hoje estou tentando ser uma. E talvez isso seja o bastante. Naquela noite, deitei com a janela aberta, sentindo o vento no rosto. Olhei para o teto e pensei em todas as versões de mim que sobreviveram. A menina que calou, a adolescente que endureceu, a mulher que viveu em pedaços. E agora, essa nova Lúcia que finalmente começava a florescer. E mesmo que o mundo não visse, mesmo que ninguém além de mim soubesse quantas vezes pensei em desistir, ali naquele momento eu sabia. Eu venci. E a vitória não era sobre ele, era sobre mim mesma. Sobre a possibilidade de acordar sem culpa, de dormir sem terror, de ser quem eu sou, inteira. Se você chegou até aqui me ouvindo, se ficou comigo por toda essa estrada de lembranças e cicatrizes, eu preciso que saiba de uma coisa. Eu não contei essa história para que você sinta pena de mim. Eu contei porque talvez você também tenha aprendido a dormir com medo, a esconder o corpo até de si mesma, a sorrir com os olhos secos e o peito sufocado. Talvez você tenha vivido anos fingindo que esqueceu. Talvez tenha enterrado sua dor tão fundo que nem você mesma acredita mais nela. Mas eu sei como é. Eu sei o peso de um silêncio que dura décadas. O gosto de engolir palavras que queimam por dentro. A vergonha que não é sua, mas que você carrega como se fosse... Sei como é sentir que ninguém acreditaria, que ninguém entenderia, que ninguém suportaria ouvir o que você tem para dizer. Sei como é achar que é tarde demais. Mas eu te digo, com todo o amor que aprendi a construir depois da destruição, nunca é tarde. Nunca. Houve um tempo em que eu achei que meu destino era só sobreviver, que eu tinha nascido para aguentar. Aguentar homem, aguentar dor, calada. Fui ensinada a me dobrar, a me diminuir, a proteger os outros, mesmo quando eu era ferida. Aprendi a esconder os gritos nas costas eretas, a organizar a casa com a alma despedaçada, a dar conta de tudo enquanto por dentro eu só queria desaparecer. Mas hoje, depois de tudo, eu entendo que ser forte não é aguentar tudo sem dizer nada. Ser forte é ter coragem de dizer basta. É ter coragem de procurar ajuda, de falar, de chorar, de abrir a boca mesmo com a voz tremendo, de se olhar no espelho e dizer:
Eu não merecia aquilo. Eu era só uma menina. A culpa nunca foi minha. Se você que tá aí me ouvindo carrega um segredo como o que eu carreguei, eu quero que saiba que você não está sozinha. Pode parecer que está, porque o mundo é cruel com a dor das mulheres. Porque as famílias preferem preservar o sobrenome do que o corpo de uma criança. Porque muitos homens velhos continuam sendo chamados de senhores de respeito, mesmo quando os olhos das filhas, das sobrinhas, das netas se enchem de medo só de ouvir o nome deles. Mas há quem escute, há quem acredite, há quem lute com você. Eu demorei mais de 50 anos para entender isso, e não quero que você demore tanto. Você tem o direito de viver em paz. Você tem o direito de dormir sem pesadelo, de amar sem pavor, de ser abraçada sem sentir nojo ou desconfiança. Você tem o direito de se libertar. Mesmo que sua história tenha começado com escuridão, ela pode terminar em luz. Outro dia, uma vizinha me procurou. Me disse: ouvi sua história pela boca da minha filha. Ela assistiu a um vídeo. Disse que chorou, que viu você contando e que pela primeira vez teve coragem de me contar o que o padrasto dela fez com ela anos atrás. Eu não soube o que responder de imediato. Senti uma onda de dor e gratidão ao mesmo tempo. E então ela me olhou com os olhos marejados e disse: obrigada por não ter se calado, porque sua voz salvou a da minha menina. Naquela noite, eu deitei com o peito cheio, cheio de tudo que um dia me faltou. E pensei: se a minha dor, que quase me matou, pode agora ajudar outra mulher a viver, então valeu a pena. E sigo com minhas marcas, mas sem vergonha delas. Às vezes me perguntam se eu perdoei, e eu respiro fundo antes de responder. Não, nem eu perdoei, mas eu também não alimento mais aquele ódio que me consumia por dentro. O perdão, para mim, não é obrigação. E a minha escolha foi viver sem que ele continue dentro de mim. Ele já levou minha infância. Não vai levar minha velhice. Ele me roubou anos de alegria, mas não vai roubar o que eu construí agora. Eu reconstruí minha história com mãos trêmulas. Sim, mas com dignidade. Eu refiz meu lar com amor. E hoje, ao olhar para frente, não vejo mais um abismo. Vejo o horizonte. Essa história é minha, mas poderia ser de qualquer uma de nós, porque o mundo está cheio de mulheres que aprenderam a fingir, que não doem, que aprenderam a esconder os machucados por baixo da maquiagem, do avental, da Bíblia, das obrigações. Mulheres que cresceram ouvindo que a voz delas valia menos que a paz da família, que é melhor esquecer, que é coisa do passado. Mas eu digo, enquanto a dor não é curada, o passado não passa. Ele adoece, ele sufoca. E por isso, minha irmã, minha amiga, minha companheira de jornada, eu te peço, fale, mesmo que sua voz saia falhada, mesmo que tremam os joelhos. Mesmo que ninguém te abrace de imediato, faia por volca, pela menina que você foi, pela mulher que você ainda pode ser. Hoje, aos 62 anos, eu vivo com leveza. Não porque tudo passou, mas porque eu me permiti ser mais do que o que me fizeram.